Eu não sei se você já se deu conta, mas a esquerda, de um modo geral, ela vive da arte de mentir e de roubar, ou de roubar e mentir. Não existe esquerda sem esse binômio mentira e roubo. E quando eu falo mentira, é no sentido mais burlesco da mentira do dia a dia, aquela escancarada de dizer que com a volta do PT haverá uma redução natural no preço dos combustíveis para 2,80 o litro da gasolina, haverá uma volta natural do preço do gás a R$ 28 o botijão. Isso é uma mentira que nem mesmo em mesa de bar funciona. No entanto, para a cabeça dos jumentos, isso não é uma mentira, esse é um argumento econômico, ainda que de economia a esquerda não tenha capacidade de entender nem falar nada. Mas essa é uma questão típica das mentiras da esquerda. Dizer, por exemplo, que a inflação no Brasil é culpa do Bolsonaro, quando é exatamente o contrário. Graças ao Bolsonaro é que nós não temos uma situação pior em nossa economia. Observem como esse quadro todo é dantesco, é gigantesco, mas é revelador. Portanto, hoje nós temos esses percalços na economia por conta da turma do fique em casa, a economia a gente vê depois. A mesma estratégia que não deu certo em lugar nenhum. Nem mesmo na China, que o Lula tanto elogiou pelo seu enfrentamento da Covid, deu certo essa estratégia. E a China está arrebentada internamente. Mas fazer isso chegar na cabeça de um jumento é um desafio muito grande, porque eles vão sendo moldados, os militantes, os jumentos, desde o primeiro momento, a assumir, assimilar as mentiras e a virarem repetidores, correias de transmissão das mentiras para as quais estão sendo, digamos, preparados para assumir. Mas a mentira é um dos aspectos da esquerda. A esquerda mente sobre liberdade porque a esquerda, na verdade, odeia a liberdade. A esquerda mente sobre, por exemplo, sobre economia, porque ela é a negação da economia e não tem nenhum lugar onde a esquerda botou a mão na economia que a economia deu certo. Me diga um país, um só, onde nós temos uma economia de esquerda que funcione. Um só. China, é bom se informar sobre a China. Chile, o índice de desaprovação do Boric em 3 meses de governo é superior a 55%. Portanto, vamos observando como as mentiras que a esquerda gosta de contar, precisa contar, elas só se sustentam sem o contraponto da informação, sem o contraponto da realidade. E esse o trabalho que nós temos que fazer, mostrar claramente como é que a mentira da esquerda é também uma forma de roubo da realidade, de subtração da realidade. E aí nós vamos chegar ao segundo ponto, e que é, na verdade, a thumb desse vídeo, a chamada. Acreditem, a esquerda rouba tanto, porque quem não produz, rouba. E aí você tem que entender o seguinte, por que a esquerda rouba reiteradamente? Porque ela não produz nada. Quem não produz precisa sobreviver, se retroalimentar de alguma forma, através de um mecanismo. E qual é esse mecanismo? O mecanismo do roubo. E é esse mecanismo que a esquerda utiliza de modo permanente. Não existe nenhum momento no qual a esquerda não esteja utilizando a mentira para roubar. E que não esteja utilizando o roubo para alimentar a mentira. O episódio da final da Champions League, onde o PT tentou usar uma foto do Liverpool, da torcida do Liverpool, comemorando, e eles inserindo bandeiras no Photoshop, é uma prática antiga, muito anterior ao Photoshop. Lá nos tempos de Stalin, ele não apenas matava os adversários e inimigos na vida real, como se por acaso estivessem numa foto, ele ia lá e mandava que essa foto fosse removida através de mecanismos de copia, recopia e copia as fotos. Então, observem claramente que nós estamos vivendo um tempo no qual nós temos como pré-candidato à presidência um jumento que vive dessa arte de mentir e de roubar. Ele mente descaradamente sobre questões de economia, porque ele não tem nenhuma noção de economia, ele é um imbecil, ele é um idiota. Esse é um lado, ele mente. Mas depois ele rouba
do povo a perspectiva de compreender o que realmente está acontecendo. Ele precisa roubar da realidade, abster-se da realidade, porque boa parte dos problemas que o Brasil enfrenta ainda hoje decorrem da passagem dele, da sua gangue, da sua trupe, dos seus larápios pelo poder. Onde estão as obras das 3 refinarias? Onde estão as obras na parte de fertilizantes? Nada foi feito. Portanto, é preciso entender que a esquerda, ela rouba em mente o tempo todo. E esse fato de terem roubado uma imagem da torcida do Liverpool, mentindo, dizendo que era de petista, é apenas uma referência icônica de uma prática cotidiana que move, alimenta e faz parte do DNA da esquerda. Eu desafio constantemente que alguém me apresente um só honesto que esteja numa foto no palco junto com o Lula. E observem, não é só a ausência de alguém honesto, é também a ausência de alguém que não tenha a mentira como paradigma, referência e valor humano superior. A esquerda, volta a dizer, se alimenta do roubo e da mentira, ou da mentira e do roubo, numa sequência que cabe a nós brasileiros ter muito claro. Eu convido você, antes de encerrar, a que você se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo e que você assista todos os dias, às 7 da manhã, na hora do café. E aí você vai ficar sabendo notícias do mundo todo, notícias que a esquerda mente ao negar a sua realidade e, mentindo, rouba de você a possibilidade de ter essa informação. Precisamos, queremos o seu apoio cada vez mais intenso ao canal de Brasília. Inclusive, no descritivo do vídeo são os mecanismos de apoiamento e manutenção do nosso canal. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.